Você está assistindo ao Revista TST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho com um resumo das principais decisões que marcaram a semana. E hoje você confere. TST afasta direito à estabilidade de gestante dispensada por justa causa. Instrutora de inglês consegue integrar categoria dos professores, mesmo sem habilitação legal. Quero post, a dúvida de um porteiro sobre acúmulo de função. O Revista TST começa agora! O Revista TST de hoje começa trazendo um caso julgado pela Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar a jurisprudência trabalhista. Um empregado que entrou na justiça solicitando o pagamento de adicional de insalubridade por trabalhar em ambiente com ruído, teve o pedido negado pelos ministros. Veja na reportagem. Profissionais de diversas áreas lidam com isso todos os dias. E para quem trabalha com muito ruído, o uso do protetor auricular é indispensável. O equipamento de proteção individual foi conceituado pela norma regulamentadora número 6 do Ministério do Trabalho, com o objetivo de proteger o trabalhador de riscos à saúde. Um preparador de máquinas de uma fábrica do Paraná entrou na Justiça do Trabalho alegando que trabalhava exposto a ruídos e que, por isso, teria direito ao adicional de insalubridade. Ele afirmou ainda que manuseava equipamentos com óleos lubrificantes, o que também lhe daria direito ao adicional, mas o pedido foi negado em primeira instância. Isso porque ficou comprovado que a empresa fornecia todos os equipamentos de proteção individual, como protetores auriculares, uniforme, sapato de segurança, luva, creme protetor para as mãos e óculos de segurança, e que todos eram fiscalizados pela supervisão pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e por técnicos em segurança do trabalho. E de acordo com a perícia médica realizada, também ficou constatado que eram suficientes para neutralizar as condições insalubres, o fornecimento, a orientação e a fiscalização do uso dos equipamentos de proteção individual. O trabalhador recorreu e o Tribunal Regional do Trabalho do Paraná reformou a sentença. Para o regional, mesmo que a empresa tenha fornecido os equipamentos de proteção, ele teria direito ao adicional, já que também ficou comprovada a presença de agentes insalubres no local de trabalho. O TRT, então, condenou a empresa ao pagamento do adicional em grau máximo, observando o salário mínimo contratual do trabalhador. Mas a empresa entrou com um novo recurso no TST e a terceira turma entendeu que, com relação aos ruídos, os danos à saúde do trabalhador vão além da perda auditiva. Por isso, os ministros mantiveram a condenação ao pagamento do adicional de insalubridade, mas reduziram o valor para o grau médio. Após novo recurso, o caso foi parar na Seção 1 de Dissídios Individuais do TST. O relator, ministro Guilherme Caputo Bastos, lembrou que, de acordo com a prova pericial, ficou constatado que houve a neutralização dos ruídos pelos equipamentos de proteção individual e que, por isso, o empregado não teria direito ao adicional, conforme estabelece a súmula 80 do TST, que diz: a eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos protetores aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui a percepção do respectivo adicional. Na mesma linha, o artigo 191.2 da CLT preconiza que a eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. O ministro Augusto César Leite de Carvalho teve o mesmo entendimento do relator. O ministro citou um caso parecido julgado pela terceira turma do tribunal, em que também havia sido adotada a súmula 80 do TST. Não me parece adequado que neste processo em que nós não temos um laudo pericial positivo se possa invocar a impertinência, a impropriedade da alusão à súmula 80 do Tribunal Superior do Trabalho, quando o mesmo órgão jurisdicional já entendeu incidente essa súmula num caso similar em julgamento mais recente.
O ministro João Oreste Dallazen também acompanhou o relator e ponderou que o Supremo Tribunal Federal já fixou teses jurídicas expressas sobre o assunto. Uma delas é sobre a aposentadoria especial, se houver declaração do empregador de que há eficácia dos equipamentos de proteção individual, não há descaracterização do tempo de serviço especial para a aposentadoria. O ministro ressaltou que a turma usou essa tese, entendendo que se tratavam da mesma situação, mas que, para ele, são casos diferentes. A turma fez uma analogia com essa tese, repito, assentada em repercussão geral, para efeito de dizer, olha, você tem direito à aposentadoria especial, então também tem direito ao adicional de insalubridade. Eu penso, com a devida vênia, que não se trata rigorosamente da mesma situação, porque aqui o Supremo levou em conta a mera declaração unilateral do empregador de que o equipamento de proteção individual seria suficiente para neutralizar a eficácia. Não há uma analogia absoluta nem substancial entre uma situação e outra para efeito de se chegar à conclusão de que há direito ao adicional de insalubridade. O ministro Guilherme Caputo Bastos acrescentou o fundamento do ministro João Oreste Dallazen ao voto. Com a decisão unânime, o trabalhador não vai receber o adicional de insalubridade. E na seção 2 de dissídios individuais, quem traz o destaque para a gente é a repórter Gisele Mourão. Olá, Gisele. Olá, Ana. A seção 2 de dissídios individuais negou o pedido do Banco Bradesco de anular decisão que determinou a reintegração de uma bancária que havia sido demitida sem justa causa depois de mais de 20 anos prestando serviços ao banco. De acordo com o processo, logo após a demissão, ela foi diagnosticada com DORT, doença profissional relacionada ao trabalho, o que foi reconhecido pela Previdência Social. Na Justiça, a bancária entrou com liminar pedindo a reintegração imediata ao emprego. O pedido foi atendido em primeira instância devido à estabilidade provisória prevista para trabalhadores com doença ocupacional. Vários recursos foram apresentados até o caso chegar à seção 2 de dissídios individuais do TST. Acompanhe. O banco havia entrado com embargos no Tribunal Regional do Trabalho de Pernambuco, mas o TRT negou o seguimento ao Tribunal Superior do Trabalho. Por isso, o Bradesco entrou com mandado de segurança na SDI 2, alegando que não existe qualquer estabilidade provisória decorrente de doença ocupacional que ampare a antecipação de tutela, uma vez que a trabalhadora não recebeu qualquer auxílio-doença acidentário no último ano ou durante o aviso prévio. O relator do caso, o ministro Barros Levenhagen, considerou que a trabalhadora tinha direito à estabilidade e que a decisão estava amparada pela jurisprudência. O deferimento da antecipação de tutela foi nos estritos termos do artigo 273 do CPC de 73, embasando-se no fato de a reclamante ter juntado aos autos, exames e relatórios médicos comprobatórios de que se encontra ou se encontrava cometido por doença ocupacional que possui nexo causal com as funções exercidas no banco impetrante, sendo por isso detentora de estabilidade até o disposto à parte final do item 2 da súmula 378. De acordo com o item 2 da súmula 378 do TST, são pressupostos para a concessão da estabilidade o afastamento superior a 15 dias e o consequente recebimento do auxílio-doença acidentário, salvo se constatada, após a demissão, doença profissional que guarde relação de causalidade com a execução do contrato de emprego. O ministro ainda explicou que a determinação para que a trabalhadora fosse reintegrada levou em conta o perigo da demora no julgamento da ação principal, uma vez que a situação financeira da empregada poderia ser prejudicada. Conclui-se, portanto, que estavam presentes os 3 pressupostos autorizadores da antecipação da tutela, consistentes na prova inequívoca, na verossimilhança do direito e no receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Durante o julgamento, o relator esclareceu que, para entender de forma contrária, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela súmula 410 em sede de ação rescisória. O ministro Douglas Alencar Rodrigues concordou com o voto do relator,
Para o ministro, a antecipação de tutela que determinou a reintegração imediata da trabalhadora ao serviço estava correta. Que se cuida de mandado de segurança contra a decisão antecipatória de reintegração fundada numa premissa fática de que há doença profissional constatada. A circunstância de o INSS, doutor Marcelo, não reconhecer a situação acidentária não impede que a Justiça examine os fatos da causa e conclua em sentido contrário. Acompanhe integralmente o voto condutor. Por unanimidade, os ministros da SD e 2 negaram o recurso do banco, ficando mantida a reintegração da trabalhadora, que pode ser revertida quando for julgado o mérito da ação principal. E as sessões do TST podem ser acompanhadas em tempo real no nosso site e agora também pelo nosso canal no YouTube. Elas são transmitidas a partir das 9 horas da manhã. E depois do intervalo, TST afasta direito à estabilidade de gestante dispensada por justa causa. Estamos de volta e agora com o giro pelas turmas, você vai conferir casos de destaque julgados no tribunal. E começamos o giro pela primeira turma. Uma instrutora de inglês conseguiu o direito de integrar a categoria dos professores, mesmo sem ter habilitação legal. A trabalhadora, que tem título de especialização em língua inglesa, disse que, apesar de ter sido registrada como instrutora, ministrou aulas de inglês durante toda a relação de emprego e, por isso, teria direito às normas coletivas da categoria. Em defesa, a escola de inglês alegou que ela nunca exerceu o cargo de professora, porque não possuía licenciatura em letras e a especialização só foi concluída no último ano de serviço. Defesa aceita pelo TRT do Rio Grande do Sul. Mas, ao examinar o recurso da trabalhadora ao TST, a turma entendeu que a ausência de habilitação legal e registro no Ministério da Educação não impede que a trabalhadora seja enquadrada na categoria de professores, já que, neste caso, a realidade do serviço tem de ser considerada para se constatar a profissão exercida. E a terceira turma condenou uma transportadora a indenizar um motorista em R$25 mil por jornada de trabalho exaustiva. Ele trabalhava das 6 da manhã às 8 da noite em escala 4x2, com intervalo para descanso e alimentação reduzido. Ao julgar o caso, o TRT da 15ª Região em Campinas excluiu a indenização fixada em primeira instância, por entender que a empresa somente tem obrigação de reparar dano moral quando o empregado demonstrar os prejuízos decorrentes de ato ilícito do empregador, o que não teria ocorrido. Ao analisar o caso no TST, o relator, ministro Alberto Bresciani, afirmou que as regras de limitação da duração da jornada semanal têm importância fundamental na manutenção do conteúdo moral e dignificante da relação de trabalho, preservando o direito ao lazer previsto constitucionalmente. Sendo assim, reconheceu o dano moral e restabeleceu a sentença de primeira instância. E a 8ª turma absolveu uma fábrica de roupas de indenizar uma costureira que alegou ter desenvolvido doença ocupacional. A costureira alegou na ação trabalhista que a doença foi resultado da sobrejornada e da pressão imposta pelo trabalho. A profissional desenvolveu a síndrome do túnel do carpo, doença que surge a partir da compressão de um nervo localizado entre a mão e o antebraço. O laudo pericial concluiu, no entanto, que o trabalho poderia ser considerado uma causa relevante, mas não a única. Ao analisar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte manteve a sentença de primeira instância, que concedeu à trabalhadora indenização por danos morais no valor de R$5 mil. O processo seguiu então para o Tribunal Superior do Trabalho. Na 8ª turma, a relatora, ministra Dora Maria da Costa, lembrou que, embora a jurisprudência do tribunal seja pacífica no sentido da possibilidade de reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador, com base na teoria do risco da atividade, a regra geral é a da responsabilidade subjetiva, que exige a comprovação da culpa.
Por unanimidade, a turma aceitou o recurso da fábrica para afastar a responsabilidade atribuída à empresa e excluir condenação ao pagamento da indenização. A costureira já entrou com recurso extraordinário para levar o caso ao Supremo Tribunal Federal. A admissibilidade do recurso ainda vai ser avaliada pela vice-presidência. E nós continuamos com o giro pelas turmas. A segunda turma confirmou a demissão por justa causa de uma empregada gestante e ela não vai ter direito à estabilidade. Ficou comprovado que ela realizou tarefas de forma imprópria, causando prejuízos à empresa. Ao analisar o recurso da trabalhadora ao TST, a relatora, a ministra Maria Helena Malman, considerou que a empregada agiu com negligência e confirmou a decisão. E esta notícia foi publicada na página do TST no Facebook e recebeu vários comentários. Um deles foi o da Regiane Maria de Santana. Ela disse que achou correta a decisão. Segundo ela, tem mulher que engravida e acha que pode tudo por ter estabilidade. E essa decisão mostra que não é bem assim. E você também pode deixar o seu comentário na página do TST no Facebook. O endereço é facebook.com/TSTJus. E ainda com as redes sociais, chegou a vez do Quero Post. E hoje nós vamos esclarecer uma dúvida enviada ao nosso Facebook. A pergunta é do Cleiton Silva. Ele quer saber se um porteiro que trabalha em uma empresa terceirizada pode apanhar o lixo e colocá-lo na rua para o caminhão levar. Ele pergunta, isso é obrigação do porteiro? Bom, vamos conferir a resposta na reportagem. Um colega que faltou ao serviço, um outro que saiu de férias ou ficou doente. Na rotina de trabalho, é comum ver empregados assumindo atividades diferentes daquela para a qual foi contratado. Tive que fazer a função de um servidor efetivo da casa, que teve que entrar de férias no setor pessoal, e eu fiquei fazendo algumas atividades dele. A pessoa, pela irresponsabilidade da outra, acaba tendo que cumprir uma carga que não é dela, né? Quando falta alguma pessoa, você termina substituindo ela, fazendo o seu serviço da outra pessoa. Que isso acontece a gente já sabe, mas é permitido? Por exemplo, um porteiro pode ter entre as suas responsabilidades a tarefa de colocar o lixo para fora do condomínio, ou isso já seria considerado acúmulo de função? O trabalhador ele tem obrigação, em razão do contrato de trabalho, de desempenhar todas as atividades que a gente possa considerar elas estejam dentro da sua condição pessoal. Então, se o trabalhador é porteiro e apenas leva o lixo para fora, essa é apenas uma atividade, que dentro do contexto da função de porteiro, com ela é compatível. A juíza explica que existe muita confusão entre acúmulo de função e acúmulo de tarefas, o que faz muitos empregados se sentirem lesados pelas empresas e recorrerem à justiça em busca de diferenças salariais. A quantidade de ações judiciais que nós temos hoje discutindo a tese do acúmulo de função mostra exatamente isso. Existe uma grande confusão entre o que é cargo, que na verdade é a nomenclatura da unidade funcional, daquilo que é função, que compreende um conjunto de tarefas compatíveis com a condição pessoal do trabalhador, daquilo que é a unidadezinha menor, que é a tarefa. Acumular tarefas não é o mesmo que acumular função. A consolidação das leis do trabalho não obriga as empresas a estipularem em contrato cada uma das tarefas e atividades vinculadas à função do empregado. De acordo com o parágrafo único do artigo 456, não havendo prova ou cláusula expressa, entende-se que o empregado se obrigou a todo o serviço compatível com sua condição pessoal. Para algumas categorias, no entanto, as funções a serem desempenhadas em cada posto de trabalho são bem delimitadas, em normas específicas, havendo previsão, inclusive, de adicional por acúmulo de função. Em julho deste ano, a terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho concedeu o adicional por acúmulo de função de 40% para cada função que um técnico de palco realizava dentro de uma mesma atividade. Neste caso, o profissional cumpria as funções de maquinista, eletricista, operador de luz e de técnico de som. Tudo isso em uma mesma empresa. Ao empregado foi assegurado adicional de 40% por função acumulada. Nesse caso, também foi levada em consideração a Lei 6.533, de 78,
conhecida como a Lei dos Artistas, que prevê o adicional para cada função acumulada. A dica para o empregado que acredita estar com um acúmulo de função é conversar com o empregador e tentar esclarecer quais são suas obrigações no ambiente de trabalho. A primeira atitude é uma conversa sincera e transparente com seu gestor, com o gerente, com o preposto, com o representante legal da empresa. Eu acho que o diálogo dentro do ambiente de trabalho faz diminuir bastante essas tensões e incompreensões entre empregado e empregador. E depois do intervalo, outras notícias de destaque na Justiça do Trabalho. Revista TST está de volta e vamos acompanhar outras notícias que marcaram a semana. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o 2º Seminário Internacional Brasil 100% Digital. O evento, que durou 2 dias, debateu meios para se alcançar uma maior digitalização no país e a importância de se ter mais transparência e agilidade nos processos e serviços que envolvem os poderes executivo, legislativo e judiciário. O seminário contou com a participação do presidente do TST, ministro Ives Gandra Martins Filho, do presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Haroldo Cedras, e do ministro do Planejamento, Diogo Oliveira. O Conselho Superior da Justiça do Trabalho realizou o primeiro workshop de efetividade da execução trabalhista. O evento teve como tema principal a recuperação de ativos, com foco em técnicas de investigação patrimonial. Participaram do workshop juízes do trabalho, procuradores do trabalho e agentes da Polícia Federal. Durante a Semana da Memória no TST, foi realizada a mesa redonda sobre o processo judicial eletrônico da Justiça do Trabalho. Magistrados e coordenadores nacionais do programa discutiram requisitos para o arquivamento dos processos eletrônicos e para a preservação da memória institucional. Nos dias 24 e 25 de novembro, será realizado no TST em Brasília o seminário comemorativo dos 75 anos da Justiça do Trabalho e dos 70 anos do Tribunal Superior do Trabalho. Os interessados podem fazer a inscrição pelo site tst.jus.br. O evento é aberto ao público, com certificado de participação. A Semana da Memória no TST teve como tema os 10 anos da atual sede da Corte Superior Trabalhista. Saiba mais. A Semana da Memória é um evento realizado todos os anos pelo Tribunal Superior do Trabalho, em parceria com o Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Neste ano, a Coordenadoria de Gestão Documental e Memória trouxe a exposição Memória Arquitetônica do TST, 10 anos da atual sede. Inaugurado em 2006, o prédio foi construído porque a sede antiga já não suportava mais as demandas do tribunal. Esse edifício ele abriga, né, ele ambienta todas as nossas apreensões, toda a nossa vida profissional, e aí eu me refiro a magistrados e servidores que durante todos esses anos se dedicaram à concretização do direito do trabalho e do processo do trabalho. Então, comemorar os 10 anos do edifício sede da Justiça do Trabalho aqui em Brasília, evidentemente significa um momento de resgatar uma memória muito próxima e também fazer presente o sentimento de orgulho. Durante a abertura do evento, que contou com a presença de servidores e ministros do Tribunal Superior do Trabalho, foi apresentada uma exposição com vários objetos das primeiras sedes do TST. Fotos, móveis, maquetes e até a planta do projeto, arquitetado por Oscar Niemeyer, foram expostos. Além da exposição, outros eventos foram realizados durante toda a Semana da Memória, como palestras, mesas redondas, cursos e oficinas. O objetivo aqui foi o de celebrar a memória e a história da Justiça do Trabalho.
Durante a abertura do evento, o presidente do TST e do CSJT, ministro Ives Gandra Martins Filho, reforçou a importância de manter a memória do tribunal. Quando vejo a iniciativa de se comemorar esses 10 anos com uma exposição da memória, eu comparo, e é um desejo desta administração, fazer o que hoje é, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal, em termos de um lugar de se visitar uma memória de um tribunal, uma memória arquitetônica, uma memória de instituição, em que aos finais de semana o tribunal está aberto para visitas culturais. A exposição ficou aberta ao público até 18 de novembro. A memória institucional, ela traz uma reflexão de quanto nós já andamos, quantos caminhos nós percorremos, quantas coisas nós avançamos, e essa memória faz com que a gente consiga avaliar dias melhores, porque é exatamente esse o objetivo da nossa gestão documental e memória. Vamos saber mais sobre outras produções da TV do TST? Nós abrimos espaço agora para o programa Jornada. E quem vai falar sobre ele é a editora e apresentadora Carolina Sete. Olá, Carolina. Olá, Ana Amélia. No Jornada dessa semana, vamos mostrar uma reportagem especial sobre o seguro-desemprego. Em que situações o trabalhador tem direito a receber esse benefício? Vamos mostrar ainda no quadro Trabalha Brasil a rotina dos chamados maridos de aluguel. Em Brasília, primeiro workshop de efetividade da execução trabalhista discute a recuperação de ativos e técnicas de investigação para identificar devedores em ações na Justiça do Trabalho. E no quadro Jornada Extra, direto de Curitiba, vamos conhecer servidores do TRT do Paraná que se dedicam a salvar animais que vivem nas ruas. Tudo isso e muito mais, Ana Amélia, no Jornada, que vai ao ar segunda-feira, às 7h30 da noite. É com você, Ana. Carolina, muito obrigada e até a próxima. E nós ficamos por aqui, mas você segue acompanhando as notícias do Tribunal Superior do Trabalho em texto, áudio e vídeo pelo nosso aplicativo. Obrigada pela companhia e até o próximo Revista TST.